Camusato, tu é um cara bem liberal, assim, já trocou várias ideias. Aonde tu acha que o Estado, tanto é Estado brasileiro, Estado municipal, atrasa a vida do cidadão? Do cidadão, o cara lá, não é tu, não é eu, é o cara ali que faz o Uber, é o cara da fruteira, é o cara que entrega pão. Onde que o Estado atrapalha esse cara aí? Cara, eu vejo o seguinte, a minha visão de Estado, tá, Diego, eu acho o seguinte, né? Primeiro, eu acho que a gente deveria tentar, de toda forma possível, manter o dinheiro no bolso das pessoas. Cara, tu trabalhou, tu produziu, o dinheiro é teu. Não é de um político, não é do burocrata, entendeu? Beleza. Parte da premissa é que o dinheiro é do trabalhador, cara. Como é que eu faço para que mais dinheiro fique no bolso dele? Bom, para ficar mais dinheiro no bolso do trabalhador, o que é o mínimo que eu posso tirar do bolso dele? Pô, vai precisar ter, sei lá, uma previdência. Vai precisar ter acesso à saúde, vai precisar ter segurança para não ser assaltado, né? Justiça para poder ter as disputas de interpretação né, de fatos da vida corriqueira. Bom, então a gente começa a construir o que seria o Estado necessário, né? Pô, tem que ter saúde, acesso à saúde, acesso à segurança, acesso à justiça. Que mais que eu falei? Bom, enfim, vai falar sobre educação. Então, ou seja, na medida que tu vai construindo o que eu preciso financiar o Estado para fazer, eu estou fazendo uma troca, né? É dinheiro que eu poderia estar no meu bolso para eu decidir como eu quero fazer, para entregar para um burocrata decidir como é que o Estado vai fazer. E o que eu acredito é que, primeiro, o cidadão ele tem que ter mais autonomia para decidir o que ele quer ou não quer. E não ficar delegando para um político, um burocrata, ficar decidindo como é que a vida dele vai ser tocada. Então, pega o debate, por exemplo, da escala 6x1 aí, cara. O debate da escala 6x1, eu acho que, cara, tá todo errado, velho. Todo errado. A gente tá botando na Constituição escala de trabalho. Cara, não tinha que ter escala de trabalho. Se eu quero trabalhar e o cara quer me pagar, contrata por hora o cara. Vai trabalhar além de uma jornada que eu considero alta, 30, 40 horas, me paga um adicional para hora, me convence a trabalhar a hora a mais. Sim. E me dá liberdade. Se eu quero trabalhar num feriado... Incentiva, né? Exato. Se eu quero trabalhar num feriado, porque eu vou ganhar mais grana, preciso juntar uma grana. Cara, eu fui cozinheiro nos Estados Unidos no primeiro semestre de faculdade, não podia trabalhar ainda, né? Aí eu fui no verão lá, fiquei 3 meses na cozinha trabalhando de cozinheiro lá. Porque o cara podia fazer esse trabalho curto, ter experiência, e com a grana que eu ganhei lá, eu pagava a viagem, né? Cara, eu chegava pro meu chefe lá e dizia, eu quero trabalhar, bota em todos os feriados. Porque o americano não queria. Todos os feriados, e eu tava lá pra trabalhar. Quantos feriados eram? Cara, tinha Natal, Ano Novo, tinha President's Day, tinha Carnaval, peguei todos, cara. Mas tem mais de 5 feriados lá? Teve acho que uns 5 feriados aí, mas até pega feriadão também, sim, entendeu? E aí eu falei, cara, me bota todos na escala. Cara, em todos os dias de feriado eu ganhei o valor da hora mais 100% de bônus pra estar lá. Fiz uma grana, cara. Paguei a viagem quase que só nos dias de feriado. Mas eu tinha vontade e o meu contratante tinha vontade de ter um funcionário lá. Cara, no Brasil tu não pode fazer isso. Porque a Constituição te limita. Olha que estupidez, cara. Se o trabalhador quer e um patrão quer, deixa o cara negociar. Tu tem que ter uma legislação que proíba e coíba o abuso. Do cara chegar e te coagir. Beleza. Agora, por que não a livre negociação entre as partes? E, de novo, mas aí depois o funcionário vai lá e bota o cara na justiça. O cara pode acertar um valor a mais, mas aí o cara sai e diz, trabalhei mais e bota o cara na justiça. Mas muitas vezes bota porque tem amparo na legislação para as frestas da lei ali de poder cometer injustiça. Eu tive caso na época da empresa, cara, que a gente pegou funcionário que estava dormindo durante o serviço, fraudou que teve no cliente, foi pego pelas câmeras de vigilância e ganhou um processo na Justiça do Trabalho. É isso, sabe? É um negócio ridículo, entendeu? E isso tudo, a gente acha assim, pô, a empresa se ferrou, né? Pô, azar da empresa lá, os caras têm dinheiro. Milionários. Isso, o cara tem dinheiro. Cara, isso tudo virou o quê? Virou custo pra empresa, virou alguém que eu deixei de contratar, ou virou aumento de preço pro cliente depois, cara. Porque a coisa não é mágica, né? Tu aqui no Portal 24 Horas, cara, subiu a conta da luz, tu vai repassar isso no teu anunciante. Exato. Tu vai segurar as pontas na hora de contratar um novo jornalista aqui, na hora de comprar uma câmera melhor. Eu te contar teve uma guria que nos processou aqui, ela tinha razão, tá? Ela nos processou, ela tinha razão. Aí a gente foi pra audiência, ela tinha razão. A transparência do Diego é ótima. Ela tinha razão, nos processou, ela tinha razão. Aí não foi de trabalho, foi uma matéria e tal, equivocada, e ela tinha razão. Aí nos processou, daí a gente foi pra audiência, né? Aí eu cheguei na audiência e disse assim, ela que tava pedindo um monte de dinheiro. Eu falei, não, olha só, eu te pago isso. Na audiência de conciliação. Ela, não, que é um absurdo, que não sei o que. Olha só, eu até posso te pagar o que tá pedindo, mas eu vou deixar de contratar gente, porque eu sou uma empresa pequena, querendo ou não, eu sou uma empresa pequena. Sim. E ela,
é verdade. Então eu aceito o que tu tá me propondo, então. Aí no final do ano ela mandou assim, eu fiz um acordo com ela, tipo, paga tantas vezes, né? Daí eu te pagar o último de janeiro, daí eu falei só, na semana do Natal. Se eu te pagar tanto que tamo, e ela assim, não, Diego. Eu disse assim, tá bom. Aí chegou no dia de Natal, ela mandou assim, oi, Diego, tá de pé aquele acordo? Eu falei, pingar um dinheirinho no Natal é bom, né? Daí ela pegou, bom que tá aí, não sei o que tem com ela, né? Sim. Quando a pessoa tá certa, né? Não tem o que fazer. Sim. Não, é isso aí. Mas enfim, tu me perguntou sobre a visão de Estado. Sim. Então, assim, eu enxergo isso, sabe? E por isso que eu acho que a gente tem um Brasil muito injusto, né, cara? Porque tu pega, especialmente o mais pobre paga mais imposto, e ainda tem uma parte, cara, a gente não se dá conta do tanto de dinheiro que fica, cara, perdido no caixa do Estado. No caixa do Estado no sentido, né, município, Sim. Estado, governo Federal aqui. E eu não quero fulanizar aqui, não é culpa do Lula, nem do Bolsonaro, nem do Melo, nem do Leite. Cara, é a forma com que o sistema tá montado. Cara, 34% do que a gente produz de riqueza no Brasil, e produzir riqueza, entendo, não é fazer o cofre do Tio Patinhas. Produzir riqueza cara, trabalhar, gerar valor, fazer um pão, tu prestar um serviço, tu fazer uma reportagem, uma matéria jornalística, tá gerando valor. Uma entrega para a sociedade. Tá fazendo uma entrega para a sociedade. Tudo que 34% do que tu produz de riqueza no Brasil é tributado, vai parar no orçamento do Estado, cara, sabe-se lá fazer o quê? Mas tu sabe que até a questão de mentalidade, às vezes, eu acho, tá? Eu tenho um irmão de 14 anos que às vezes eu chego pra ele assim, com a hora do de manhã, vai produzir pro Brasil, sabe? É o que eu digo pra ele, cara, você tem que ser produtivo, tem que, não é, tem que trabalhar, porque isso é uma mentalidade falsa que nos colocam. Você tem que trabalhar, não sei o que, pra ter suas coisas. Não. O que eu digo pra ele assim, ó, vai produzir pro Brasil. O que tu produziu pro Brasil hoje? Tirei o lixo, arrumei a cama, não sei o que. Beleza, produziu alguma coisa pro Brasil. Porque é uma questão de mentalidade. Legal, cara. Legal. É o jeito que eu trato meu irmão, assim, tem 14 anos, eu já tive na situação dele ali, e a minha mãe me criou com muita dificuldade. Mas quando tu chega pra uma pessoa e tu começa a trabalhar a mentalidade dele, que é o que eu tenho aprendido dos 30 anos pra cá, que a empresa ela não surge na noite pro dia, né, Camila? Até o Carol e o Vinícius desenvolvemos elas. O que nós estamos produzindo? O que nós vamos deixar de legado? Esses dias eu falei pra Carol, não é mais a empresa, agora é não virar nome de rua, né? O objetivo é esse, né? Cara, e isso aí que tu tá fazendo é sensacional, Diego. É sensacional. Cara, eu aprendi o valor do trabalho em casa. Meu pai nasceu em Sananduva, uma família de 5 filhos. Quando ele era criança, o pai, que era caminhoneiro, abandonou a família. Minha avó criou a família sozinha, ela era vendedora de loja, passaram fome, tinha assim, cara, tinha pão francês para comer o dia inteiro, entendeu? Sim. Passou a vida escolar indo para a escola com o mesmo sapato, que era o que tinha. Sim. Ralou, ajudou a criar os irmãos, conseguiu na escola pública. Na escola pública na época tinha muito mais qualidade do que tem hoje no ensino, né? E não porque os professores eram melhores naquela época, não. Cara, o sistema de ensino público piorou bastante, né, cara? E, cara, na escola pública ele conseguiu passar na URGS, cara, para contabilidade. Durante a faculdade, ele foi monitor de um escritório de contabilidade de um professor, virou aluno de destaque, trabalhava durante um período, então ele conciliava o trabalho com o estudo, né? Coisa que recentemente virou polêmica, porque o Zema disse que isso era saudável fazer. Aliás, ele começou a trabalhar com 12 ou 13 anos, repondo estoque em mercadinho, para ajudar a botar dinheiro para dentro de casa. Sim. E, cara, conseguiu constituir uma família, velho, onde eu e meu irmão estudamos as séries iniciais em escola pública e lá pela Santos a família conseguiu ter grana para pagar a escola particular. Minha mãe é professora do estado, né? Fez magistério, veio do interior também, trabalhou na roça quando era mais nova, perdeu o pai num acidente de agricultura familiar e, cara, é isso, é a filosofia do trabalho que tu tá falando com o teu irmão, cara. Tem que estudar, tem que produzir, porque é assim que tu vai resolver tua vida e vai crescer.